Primeiro link, já tenho aqui a instrução normativa da Receita Federal. Então aqui ela dispõe sobre todos os procedimentos relacionados ao PIS/COFINS. Então, a disposição legal que eu mencionei a vocês foi artigo 20, inciso 1º da N 2121. Vamos lá? Vamos procurar aqui o artigo 20. A contribuição para o PIS e COFINS não incidem sobre as receitas de exportação. Então, ou seja, pessoal, não tem PIS e COFINS sobre receita de exportação. Por esse motivo, ele não está inserido na nossa base de tributação. Receita de variação cambial. É receita decorrente da minha atividade? Lembrando que nós estamos fazendo aqui a apuração pelo sistema cumulativo. Não sendo decorrente da atividade, não faz parte da base do PIS/COFINS. Como ela não é decorrente da minha atividade, porque não está lá no meu objeto social atividade financeira, eu tive essa receita, mas não vou incluí-la na base do PIS/COFINS. Qual que é a base legal? Artigo 25, inciso 2º da N 2121. Vamos lá. Artigo 25, inciso 2º. Observado o disposto no artigo 26, a base de cálculo do PIS e COFINS é o faturamento para as pessoas jurídicas de que tratam artigos 122 a 123. Para o efeito do disposto no inciso 2º, que é o faturamento, que é o que nós estamos vendo aqui, corresponde à receita bruta, a qual compreende aqueles 4 dispositivos que eu trouxe a vocês. Produto da venda de conta própria, prestação de serviço, resultado auferido na conta alheia, lembrando sempre daquele exemplo. O que é conta alheia? Não cuide da vida de terceiros, da vida alheia. Então, é receita de terceiros. Receita da atividade ou do objeto principal que não sejam enquadradas nesses 3 primeiros tópicos. Receita financeira ou receita de variação cambial não está inserida dentro dessa disposição. Por esse motivo, não se submete à tributação do PIS/COFINS. Receita de prestação de serviço de assistência técnica. Opa, essa entra na base. Então tá aqui, ó. Receita de prestação de serviços. Para facilitar aqui, eu vou pintando os itens que a gente já... Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Senão eu vou deixar aqui só anotado e a gente vai destacando aqui. Receita de prestação de serviços. Receita de aplicação financeira. Aplicação financeira é minha atividade? Não. Então, da mesma forma, não faz parte da base de cálculo. Receita de aluguel. O aluguel, eu tenho como atividade o aluguel de imóveis? Tenho. Então, a receita de aluguel, ela faz parte da base de cálculo. Agora, eu identifiquei aqui, junto com vocês, todas as hipóteses de receita que, porventura, poderiam se submeter à tributação do PIS/COFINS. Algumas com a tributação e outras sem a tributação, pelo fato de não se enquadrarem no conceito de faturamento. Agora, nós temos também aqui devoluções. Seja devolução de venda da Zona Franca, seja devolução tributada. Se a venda para a Zona Franca, pessoal, é alíquota 0, a devolução também é 0, então não vai afetar a minha apuração do PIS/COFINS. E naquelas operações em que eu tenho a devolução que foi objeto de venda tributada? Eu deduzo a devolução, então está aqui o valor de 47 mil, mas esse, lembre, é o total da nota. Então, no total da nota está inserido o IPI e o ICMS próprio, o ICMS ST. Então, qual que é a base que eu tributei no faturamento? Total da nota, menos IPI, menos ICMS próprio, menos ICMS ST. Então, qual que é a base que eu tenho que deduzir na operação de devolução? Total da nota, deduzido IPI, deduzido ICMS. E aqui, vejam que o sinal aqui, ó, eu deduzi o total da nota, mas tenho que eliminar o efeito do IPI e do ICMS sobre essa devolução, para que aqui nós só tenhamos aqui a diferença do valor líquido, que é R$ 34.000
440, que nada mais é que fosse o faturamento de 47.040 menos o IPI e menos o ICMS. Então nós apuramos aqui, pessoal, todas as exposições que são passíveis de tributação, inclusive com deduções. Chego na base de cálculo. Então, de um faturamento de 2.960.000 tributados, com receita de zona franca não tributada, com receita de exportação não tributada, qual que é a minha base do PIS/COFINS? 2.316.560. E aplico as alíquotas do PIS e COFINS para chegar no valor do PIS e COFINS devido. Então, pessoal, nesse primeiro estudo de caso, o que eu quis trazer aqui e reforçar com vocês é, primeiro, o conceito da atividade, do objeto principal. Então, vocês podem estar diante de empresas que existem outras receitas, mas que não vão se enquadrar aqui na tributação, porque não são faturamento. Então, nós temos aqui esse dispositivo que trata do faturamento e a própria IN 2121, lá no artigo 25, parágrafo 2º, ela define o conceito de faturamento, de tal forma que nós tenhamos aqui a nossa base tributável para apurarmos aqui o tributo devido. Então, tomadas todas essas precauções, nós temos aqui todos os controles, e isso é importante, pessoal. Esse modelinho que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, é importante que nós tenhamos aqui todos os dados de receita, todos os dados de compra. Até tem aqui situação de aquisição de insumos, mas como nós estamos na sistemática acumulativa, não gera direito a crédito. Então, mesmo eu tendo essa informação aqui no meu relatório de apuração, é só uma informação com dado aqui meramente informativo, porque ele não vai afetar, mas vocês aqui terão todos os dados da apuração do PIS/COFINS. E aí, analisando a legislação, buscando ali, como nós vimos a N 2121, entrando ali, verificando quais são as receitas que são tributáveis, não são tributáveis. Professor, mas eu tenho aqui essa receita de venda para a Zona Franca. Como é que eu sei que a alíquota é zero? E aí aquele exercício que eu trouxe a vocês lá no início. Mapeiem todas as exceções previstas na legislação. Se a operação que a empresa realiza não está em nenhuma exceção, a receita vai ser normalmente tributada. Caso ela esteja em alguma exceção, vocês já vão ter aqui a base legal para poder fazer aqui essa distinção. Ok, pessoal? Então, a prática ela é muito importante, mas a base legal aqui, ela tem que andar em paralelo para que você possa aqui efetivamente ter aqui essa informação e ter a segurança de que por qual motivo você tributou e por qual motivo você não tributou. E por que isso aqui é muito... E eu reforço essa informação, pessoal. Por vezes, nós passamos por procedimentos de fiscalização que nós temos que buscar aqui dados de 2, 3, 4, 5 anos atrás. E eu não tenho essa base de dados, essa base de cálculo muito bem replicada, muito bem anotada. Qual foi a receita objeto de tributação? Se eu tenho aqui todos os relatórios mencionando aquilo que eu tributei, aquilo que eu não tributei, por qual motivo eu tributei, olha como a sua vida vai ser mais simples, como você vai ter uma facilidade de entender esses dados. Então, ter aqui a base legal na sua apuração é de fundamental importância, tanto para você quanto para quem efetivamente for analisar a sua informação.